na escolha do posicionamento de algum jogador hoje em campo? Nós tivemos uma conversa inicial, né, lá atrás, logo no início, quando a gente retornou aqui para o Rio de Janeiro, né, pós-Copa São Paulo. Então, é óbvio que a gente conversou a respeito de alguns jogadores. E isso é importante frisar, essa conversa que se teve em relação a algumas questões pontuais de alguns jogadores. E aí, dentro do jogo, das características do jogo, a gente vai ajustando isso e fazendo com que os atletas, né, consigam ter o melhor desempenho dentro da característica de cada um também. Isso é uma coisa que a gente tem que respeitar bastante. Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Boa noite, Fábio. Parabéns pela vitória. Um primeiro tempo com muita intensidade. Esse será o Flamengo do Fábio Matias que vamos ver até a volta do time principal? Não só, não é o Flamengo do Fábio, né? É o Flamengo como um todo. O clube tem, dentro da gestão da categoria de base, das categorias menores, da categoria sub-17, 20, estou citando as últimas categorias, né? Que são as categorias principais do clube, esse modelo com relação à intensidade. Então, isso é algo do clube, isso é algo institucional que a gente tem desenvolvido dentro do Flamengo e isso é a tônica do clube hoje em relação a todas as categorias. Mauro Santana, canal do Mauro Santana. Parabéns pela vitória. O Flamengo apresentou um entrosamento incomum para início de temporada. Qual o segredo? Nós tivemos, a gente já tem, né, praticamente teve o contato com todos os jogadores já, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com vários desses jogadores, com todos praticamente no Campeonato Brasileiro. A gente fez depois um ajuste, né, com a saída de alguns para a Copa São Paulo. Então a gente teve 6, 7 jogadores da Copa São Paulo retornando para compor esse elenco. Então isso também é um facilitador também dentro do processo, que na realidade é uma continuidade, né? Acabou sendo uma continuidade de um trabalho em relação ao final do ano, em relação ao Brasileiro Sub-20, em relação também à Copa São Paulo. Então isso é um fator facilitador nesse contexto aí. Sidão Marinho, Litoral News. Boa noite, Fábio. O Lázaro teve mais uma grande atuação e decidiu a partida. É um jogador que precisa estar junto do elenco profissional e ganhando mais minutagem na equipe? Toda essa avaliação, quem tem que realizar ela, no caso, né, é o departamento do profissional, né? Eles que têm que realizar esse tempo de minutagem, se precisa mais, precisa menos, né? Hoje, no momento, o Lázaro tem jogado conosco, fez um bom jogo hoje, tem que valorizar muito isso também, esse processo dele, mas esses fatores aí em relação a estar ou não, são condições, né, que o profissional que deve definir aí em relação ao atleta. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Fábio. Como tem sido a conversa com Paulo Souza e a troca de informações sobre os garotos dessa equipe para aproveitamento futuro no elenco principal? Como eu falei anteriormente, teve uma conversa inicial. Tem os meninos que estão conosco, estão treinando também com o Paulo. O Paulo tem tido esse contato com os atletas, então isso é importante, porque daí ele acaba tendo também a leitura e a visão, e isso é repassado depois através do pessoal da gestão, da gerência, qual que é os comportamentos, quais são os fatores que devem ser melhorados em relação aos atletas. Então, isso faz parte, é um processo, como eu falo para vocês aí, que falei anteriormente, é um processo integrado, e cabe a nós que estamos na Sub-20 hoje, nesse papel aqui de dar esse suporte para o profissional, que é um momento único, esses meninos têm que desfrutar dessa oportunidade, ter uma sequência agora em relação ao próximo jogo também. Monique Danello, TNT Esportes. Fábio, boa noite. A atuação do André chamou muita atenção hoje nas redes sociais. Muitos torcedores do Flamengo estão comparando ele com Bruno Henrique. Você também vê características semelhantes entre os dois? Acredita que o André pode ganhar espaço com Paulo Souza no profissional? As comparações em relação a comparar fulano com ciclano, Beltrano com outro jogador, a gente tem que tomar alguns cuidados. Cada um tem as suas características peculiares. O André é um menino que evoluiu muito dentro do processo, teve um crescimento muito bom, fez um bom brasileiro. Na Copa São Paulo, inicialmente, também teve um início muito bom. Então, as comparações, né, eu sei que, né, o torcedor, a imprensa gosta muito dessas comparações, mas eu evito um pouco essas comparações, porque cada um é cada um e cada um tem a sua característica própria. O André fez um bom jogo hoje, desenvolveu bem tudo aquilo que a gente pediu para ele em relação às questões de jogo, e é um jogador que tem evoluído. Acho que esse é o principal ponto que a gente tem que sempre reforçar, o quanto o atleta tem evoluído dentro do processo. Letícia Marques, coluna do Fla. Boa noite, Fábio. Parabéns pela estreia no profissional do Flamengo. Você tem a missão de iniciar a temporada do Flamengo e lapidar os jogadores para serem utilizados ao longo do ano. Em meio a isso, Paulo Souza e toda a comissão técnica estão trabalhando o elenco principal. Como você projeta essa integração?
primeiro ponto, acho que é a oportunidade que esses meninos estão tendo. E nós também, como comissão técnica, de representar o Flamengo. Então, essa oportunidade eu acho ela muito importante. O segundo ponto é as questões dessa integração, né, que ela vai acontecendo ao longo do tempo. A gente sabe da questão da responsabilidade do profissional também, quando retornar na questão dos jogos. Então, isso é algo que a gente está, aos poucos, integrando, aos poucos trabalhando, aos poucos aproximando um pouco mais essa relação, estreitando isso. Então, esse acho que é o ponto mais importante. E quem trabalha na Sub-20 do Flamengo tem uma responsabilidade muito grande, né? De fazer com que os atletas, quando joguem em jogos profissionais, entendam como é jogar um jogo profissional, que acaba sendo um pouco diferente de um jogo de Sub-20. A gente tem visualizado isso também. Então, esses são alguns pontos que eu acho que a gente tem que enfatizar e tem que valorizar. Fred Gomes, do GE. Lázaro fez 2 gols, mas deu passe de letra, arriscou dribles e, enfim, se soltou. É verdade que o Paulo Souza tem dado atenção especial ao garoto? Todo esse acompanhamento, ele acaba sendo realizado. O Lázaro é um menino que está treinando no profissional e que tem vindo trabalhar conosco nos jogos ou nos pré-jogos para poder ter uma sequência. E sendo um ativo do clube, é óbvio que o clube vai ter uma atenção especial em relação a ele. Então, isso, né, fica a cargo muito mais da gestão do profissional, né, essas intervenções, tudo hoje, por ele estar também fazendo esse processo de transição tanto lá quanto conosco aqui. Última pergunta, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Fábio, há uma expectativa muito grande sobre o Matheus França e quando ele vai deslanchar. O que você pode dizer sobre esse atleta? Um atleta potencial, um atleta que tem crescido muito, um atleta que tem se destacado nos jogos. Eu acho que esse é um ponto dos mais importantes. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Tem atletas que maturam mais rápido, tem atletas que desenvolvem mais rápido, tem os atletas que demoram um pouco mais para desenvolver. Então, acho que dar tempo ao tempo para o Matheus França acho importante e é o que ele está tendo hoje dentro do Flamengo. Esse tempo, esse espaço também para fazer a transição para o profissional. Obrigada, Fábio Matias. Assim a gente encerra a entrevista coletiva, né, do Fábio Matias aqui na Flá TV. E Emerson, aproveito para me despedir de você, do Bruno Pet, do Vegeta, do Zé Roberto e, claro, de toda a nação rubro-negra também. Um beijo, Flá TV é mais Flamengo para você. Valeu, Lona Trindade acompanhando a entrevista coletiva do técnico Fábio Matias, falando aí de diversos assuntos, né? Comparações, minutagem para os meninos, dá tempo ao tempo. Afinal de contas, são muitos jogadores jovens, né, Zé? Tem que ter muito cuidado com comparações, com essa, vamos dizer assim, com a pressão excessiva da imprensa, da torcida, querer que principalmente o Matheus França, que tem que deslanchar. Não, tem que fazer as coisas com calma, né? São jogadores de muito talento, mas são muito jovens, né? Tem que ter essa calma até para eles se desenvolverem, sem pressão, né? O Flamengo sempre soube trabalhar muito bem seus atletas e acredito que vai fazer a mesma coisa com esses atletas aí, porque são jogadores de muito potencial. Então tem que ter calma até com as comparações, para que o atleta também não traga isso para dentro da cabeça dele e para ele na evolução, né, natural que ele está acontecendo como profissional. E eu acredito que o Paulo Souza, até pela entrevista aí do Pacheco, ele tem essa conversa, né, tem essa preocupação, né, de brindar esses atletas, deles entenderem as responsabilidades no profissional, mas também de entender que as coisas têm que acontecer aos poucos, né, sem aquela pressão, para que eles não possam parar de evoluir no meio do caminho.